Prometido, então, vamos lá. Entrevista importante sobre toda essa história. Sérgio Moro, Lula, o futuro político do nosso país, o cenário. Vamos conversar agora com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Senador, boa noite. Muito bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando com o senhor me ouve bem? Ouço bem, muito boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. Estou à disposição. Muito obrigada. Caio Junqueira comigo na largada aqui da entrevista. Senador, o senhor por diversas vezes já disse que Moro, sim, deveria se candidatar a presidente em 2022. É um homem que agregaria. Hoje, no julgamento, claro, o julgamento não acabou, mas ali por 2 horas, um pouquinho mais, o ministro Gilmar Mendes, acompanhado também por Lewandowski, os ministros deixaram claro que Moro tem muito a explicar para a nação brasileira no caso de todo o processo envolvendo aí a Lava Jato e a tirada, de Luiz Inácio Lula da Silva do cenário político lá atrás. Depois dos fatos de hoje elencados, que eu tenho a certeza que o senhor acompanhou, como é que o senhor vê o real potencial político de Sérgio Moro daqui para frente? Olha, mais importante do que destacar o interesse deste nós temos que destacar que essa conspiração contra a Lava Jato, que não é nova, que vem de longe e que teve vários momentos graves e golpes contra a Operação Lava Jato, que significa combate à corrupção para valer. Hoje, este fato é um golpe que eu poderia dizer quase que terminal para a Operação Lava Jato. O que se pretende é a prevalência da impunidade. Isso que se lamenta é o mais grave, é uma perversidade contra o povo brasileiro. Porque, na verdade, a Operação Lava Jato se constituiu na grande esperança de mudança no Brasil, sobretudo no sentido de que nós poderíamos ter uma nova justiça, onde seríamos todos iguais perante a lei. Veja, a constatação hoje é que o nosso sistema judicial está falido. Ele está condenado. Depois de vários anos, 4, 5 anos, há uma reversão de expectativa em relação ao julgamento que apresentou provas materiais, provas testemunhais, confissões, devolução de recursos roubados. Portanto, o que a população pergunta é: houve assalto aos cofres públicos ou não houve assalto aos cofres públicos? Os corruptos estão presos ou estão soltos? A população não se emociona com o preciosismo. Essa é a lamentável constatação. Lamentavelmente, a população perde esperanças de que nós estamos caminhando para a mudança no Brasil diante desses fatos. Evidentemente, houve um movimento do ministro Fachin no sentido, alguns dizem, de salvar a Operação Lava Jato. Mas, como se viu hoje, essa sua tentativa, me parece, não logrou êxito. Então, senador, o sistema judiciário está falido pelo que está sendo apontado hoje, não pelo que Sérgio Moro, quando juiz, fez em relação aos processos envolvendo o ex-presidente Lula. O senhor aponta a falência agora e não do que aconteceu antes, é isso? Bem, é evidente que falhas foram cometidas. Falhas graves ou não, senador? Não tão graves quanto a corrupção desvendada, porque, na verdade, a Operação Lava Jato desvendou os mistérios que envolveram o maior escândalo de corrupção da nossa história. Eles não enfrentaram marginais comuns, enfrentaram uma organização criminosa sofisticada, com um poder incrível de dominação. Investigaram de baixo para cima e, quando chegaram no andar de cima, enfrentaram todas as resistências.
É evidente que se nós considerarmos que havia sim uma organização criminosa e que ela operou contra os interesses nacionais, as falhas cometidas pelos agentes públicos na busca dos culpados, elas se tornam insignificantes. E hoje pretendem alguns absolver criminosos e colocar na cadeia aqueles que os condenaram. E me parece que esse não é o desejo de um país sério. Se nós queremos caminhar para uma nação séria, respeitada internacionalmente, nós precisamos alterar esse sistema judicial. E qual é a nossa proposta? É mudar o modelo de escolha dos integrantes dos tribunais superiores, substituindo a indicação política pela meritocracia. Qualquer decisão, por mais correta tecnicamente que seja, encontrará sempre aqueles que apontam suspeição de quem decidiu, de quem julgou, porque foi indicado politicamente. A solução é mudar esse modelo, buscar na meritocracia a fórmula ideal, com duração de mandato dos integrantes desses tribunais, e certamente nós não teremos a suspeição, não é, que, infelizmente, toma conta do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Para alguns, um é suspeito em determinado momento, para outros não. Não é suspeito porque atende às suas expectativas, não é? No entanto, nós sempre estaremos sujeitos a interpretações duvidosas das decisões do Supremo Tribunal Federal, enquanto a indicação for de natureza política. Sim, senador, vamos continuar com a entrevista. A internet não está ótima, mas está, sim, compreensível. Então, vamos seguir. Caio Junqueira, sua pergunta. Senador, boa noite. Senador, o senhor não acha que a Lava Jato ela serviu ao establishment enquanto ela serviu para derrubar o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, a partir do momento que ela começou a avançar para a direita e principalmente para o próprio judiciário, ela parou de ter apoio? Na verdade, quando nós chegamos à elite, sempre encontramos resistências. E qual é o problema no Brasil? O Instituto do Foro Privilegiado. Enquanto nós não acabarmos com o foro privilegiado, haverá seletividade. Eu ouvi muitas vezes, a Operação Lava Jato é seletiva, alcança apenas integrantes de determinado partido, mas não alcança integrantes dos outros partidos. Se nós fôssemos analisar com cuidado, né, nós verificaríamos que os alcançados eram aqueles que perderam mandatos, que estavam sem mandatos, e que os protegidos eram aqueles que mantinham os seus mandatos. Se nós tivéssemos acabado, eu sou autor de um projeto que acaba com o foro privilegiado para mais de 50 mil autoridades no país. Ele foi aprovado no Senado em 31 de maio de 2017. Ele está na Câmara desde o dia 7 de junho de 2017. Se tivesse sido aprovado no final de 2017, nós não teríamos determinados parlamentares no Congresso, porque eles teriam sido alcançados pela lei da ficha limpa, uma vez que teriam sido julgados em primeira e em segunda instância. O que estabelece proteção de reciprocidade entre o Supremo Tribunal Federal e Senado Federal é exatamente o foro privilegiado. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que os ministros do Supremo só podem ser julgados no Senado. E senadores só podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Então, este conluio trabalha contra a justiça e a favor da impunidade. O que nós lamentamos do que estamos assistindo presentemente não é uma transferência de competência, entendendo que não era competência da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, transferiu para Brasília, mas não absolveu o ex-presidente dos crimes praticados. Ao contrário, enfatizou que delitos foram praticados, além da Petrobras, em outras instituições, como a Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Ministério do Planejamento. Portanto, o ex-presidente não foi absolvido. O itinerário de julgamento prossegue.
o juiz da Vara Federal de Brasília pode ser mais rápido ou menos rápido. Se convalidar as provas obtidas em Curitiba, certamente poderá realizar um julgamento célere. Isso tornará novamente inelegível o ex-presidente. Então, alguns estão comemorando, eu creio que de forma precipitada, porque não chegamos ainda ao término dessa questão. O ex-presidente continua sendo réu e continua num processo que tem ainda continuidade. Senador, agora o Fernando Molica também participa da entrevista. Molica, sua pergunta. Senador, boa noite. O senhor falou que os méritos e resultados da Lava Jato superam muito aí os seus pecados. Mas não é perigoso se falar assim que os fins justificam os meios? Eu lembro que o Mensalão também condenou muita gente inclusive ligada ao PT, e não houve essas acusações de irregularidades tão graves feitas na época às pessoas que condenaram, os ministros do Supremo que fizeram tantas condenações no Mensalão. Bem, eu não reputo como graves essas irregularidades, porque a legislação brasileira possibilita a interação entre instituições da União, do Estado e do município quando se trata de combater o crime organizado. Então, o que se regular é com base em mensagens que foram roubadas por criminosos, por hackers criminosos, e que até hoje não se sabe da veracidade dessas mensagens, se elas são autênticas, foram adulteradas, elas estão servindo como prova contra o combate à corrupção. O que nós temos que lamentar são os retrocessos incríveis que obtivemos em relação ao combate à corrupção de 2019 para cá. Nós apontamos várias vezes os retrocessos, que foram praticados tanto no Executivo quanto no Judiciário e no Criminal. Deveria obter avanços, já que o desejo em 2018 era a institucionalização da Operação Lava Jato como uma política de combate à corrupção permanente, uma política de Estado e não de governo. Esse era o sonho dos brasileiros, e ao contrário, nós assistimos exatamente o oposto, com um recuo na política de combate à corrupção no país, com um bombardeio contra a Operação Lava Jato, que passou pelo COAF, pela Polícia Federal, pela Receita Federal, enfim, por instituições consagradas pela sua independência e pela sua autonomia. E, sobretudo, pelos movimentos ocorridos tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso Nacional, que, ao invés de promover avanços na legislação criminal, buscou alternativas a favor da impunidade, desestimulando os investigadores, desestimulando Ministério Público, Polícia Federal e a própria Justiça, especialmente de primeira e segunda instância, com ameaça constante numa chamada lei de abuso da autoridade. E outras alternativas buscadas no Congresso Nacional para recuar no avanço em relação ao combate à corrupção. Essa é a questão central para o país. Devolveram bilhões de reais, confessaram crimes. O crime houve ou não houve? Aconteceu que uma organização criminosa assaltou os cofres do país, ou isso não foi verdade? As provas documentais, materiais, que são cabais, definitivas, inquestionáveis, não valem para a justiça brasileira? Porque o Supremo Tribunal Federal altera suas convicções constantemente. Antes podíamos prender o condenado em segunda instância. Depois não podemos mais prender o condenado em segunda instância. Antes valia as ações na 13ª Vara Federal de Curitiba. E agora não vale mais. Essa questão já estava superada. Ela já tinha sido julgada, inclusive no Supremo Tribunal Federal. É evidente que aqueles que defendem o ministro Fachin o fazem
entendendo que ele fez um movimento para salvar a Operação Lava Jato dos golpes que viveria na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, como está ocorrendo hoje. O ministro Fachin sempre foi voto vencido, ele resistiu durante muito tempo, agora cedeu ao assembleísmo, entendendo que seria vencido outra vez e que a Operação Lava Jato estaria sendo fulminada na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, fez um movimento, certamente com a esperança de salvar em parte a Operação Lava Jato. E é óbvio que hoje nós vimos que há uma frustração nessa tentativa, já que é muito difícil acreditar que a segunda turma do Supremo terá de condenar o ex-juiz Moro por suspeição. Afinal, nós não podemos antecipar a nossa opinião a respeito, mas fica muito difícil acreditar que o nomeado recentemente, que é o terceiro voto, estará julgando favoravelmente ao ex-juiz Sérgio Moro. Senador Álvaro Dias, muito obrigada pela entrevista, boa noite ao senhor e até uma próxima. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigada, Mulica e Caio também, que participaram comigo da entrevista.